Conhecer a ciência que está por trás do cálculo estrutural é algo fascinante. Estamos iniciando mais uma apresentação, conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Qualquer estrutura obedece aos mesmos conceitos físicos. Entretanto, a humanidade encontrou modelos estruturais mais eficientes para cada tipo de função. Por exemplo, uma edificação de prédios, as gruas para a construção civil, uma fuselagem de uma aeronave constituída por longitudinais e cavernas, uma ponte atirantada, uma plataforma, uma seção mestra de uma embarcação, também com longitudinais, cavernas gigantes, anteparas. A ciência está em permanente evolução e não podemos dizer que esses modelos são finais e imutáveis, mas são o estado de arte atual do projeto estrutural. Nos cálculos, sempre adotamos um fator de segurança. Esse fator está ligado às incertezas de cálculo, processos de fabricação, do tipo de material e do tipo de aplicação. Se a carga é estática, dinâmica, se é uma estrutura de içamento, onde maior segurança é exigida. Existem várias normas para os diversos tipos de aplicação e devem ser muito bem observados, pois estão baseados na experiência acumulada pela humanidade. Nós aqui vamos trabalhar com ABS, modelos estruturais com viga, para cargas estáticas, cargas em águas calmas, tensão axial e tensão devido à flexão, o fator de segurança é 1,67. Tensão de cisalhamento, 2,5. Não se preocupe, nos próximos slides vamos ver o que é uma tensão axial, o que é flexão, o que é cisalhamento. Cargas dinâmicas combinadas, considerando as acelerações da embarcação. Para tensão axial e tensão devido à flexão, o fator de segurança é 1,25. E para tensão de cisalhamento, o fator de segurança é 1,88. Vou deixar aqui alguns lembretes para algumas transformações de unidades importantes. Aplico uma força axial de tração causando um alongamento em uma barra. Em qualquer seção dessa barra vão aparecer as forças internas por elemento de área, cujo somatório é a força aplicada. Essa força por elemento de área é a tensão, força dividido por área. A tensão deve ser menor que a tensão admissível, que é a tensão de escoamento, dividido pelo fator de segurança. A barra sofre uma deformação, ε, que é igual a ΔL sobre L. E sabendo que o módulo de elasticidade é igual a tensão dividido pela deformação, trabalhando com essas equações, chegamos que o alongamento ΔL é igual a força vezes o comprimento, dividido pelo módulo de elasticidade e dividido pela área. Barras redondas, barras chatas e cabos de aço são utilizados como tirantes e com travetamentos sujeitos à tração. Cantoneiras são utilizadas em treliças sujeitas à tração e também à compressão em elementos curtos, compactos. Vamos dar um exemplo. Tomando um determinado material, tensão de escoamento 2.100 kg por centímetro quadrado, módulo de elasticidade, fator de segurança determinado pela ABS, chegamos que a tensão admissível, que é a tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança, é 1.257,5 kg por centímetro quadrado. Aplicando uma força de tração de 100 toneladas numa determinada área, um determinado comprimento, chegamos que a tensão aplicada, força dividido pela área, é 1.154,9 kg por centímetro quadrado, que é inferior à tensão admissível, logo a estrutura satisfaz.
Calculamos o ΔL, que é FL dividido por EA, e chegamos a um valor de 0,165 centímetros. Exemplos de aplicação. Por exemplo, uma ponte suspensa com os tirantes em tração e a treliça inferior também com elementos axiais sofrendo tração ou compressão. Numa oficina mecânica, um guindaste articulado com força de tração no tirante. Grua de construção civil com tração nos tirantes. Uma cobertura com tirantes, tração nos tirantes. E os veleiros com os tirantes sofrendo tração. Aplica uma força axial em um elemento estrutural no sentido de encurtamento. Esse elemento estará sujeito à compressão. É uma coluna longa ou é uma coluna curta? É intuitivo que o comportamento estrutural é diferente. Em 1957, Leonhard Euler formulou a equação crítica de flambagem. A força crítica de flambagem é igual a π ao quadrado vezes o E, que é o módulo de elasticidade, vezes o I, que é o momento de inércia da seção, dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado, onde o comprimento efetivo é o comprimento da coluna, levando em consideração os engastamentos de extremidade. Lambda, o coeficiente de esbeltez, é o comprimento efetivo dividido pelo raio de giração. E o raio de giração é igual a raiz quadrada do momento de inércia da seção dividido pela área. Quanto maior o raio de giração, menos esbelto é o elemento estrutural e é melhor para a estrutura. O sigma crítico de flambagem é igual a força crítica de flambagem dividido pela área. Trabalhando com as equações acima, chegamos que a tensão crítica de flambagem é igual ao módulo de elasticidade vezes o π dividido pelo lambda ao quadrado. Diminuindo o valor de lambda, uma viga menos esbelta, o valor da tensão crítica de flambagem tende ao infinito. Isso não pode ser. Costumamos trabalhar com uma equação de segundo grau, tangenciando a curva de Euler em σy sobre 2 e σy nas ordenadas da tensão crítica de flambagem. São muito utilizados como pilares de pontes, prédios, pontes, galpões, pés de carneiro de embarcações. Eles são muito importantes, principalmente para diminuir o vão de vigas. Conforme a referência 3, o lambda 1 é a raiz de 2π ao quadrado vezes o E dividido pelo σy, que é a tensão de escoamento. Para valores de lambda maior que lambda 1, nós usamos a equação de Euler. Para lambda menor que lambda 1, o sigma crítico é igual a tensão de escoamento menos o sigma de escoamento vezes o lambda vezes o K dividido por 2π tudo ao quadrado dividido pelo módulo de elasticidade. A tensão admissível é a tensão crítica dividido pelo fator de segurança. Sigma, tensão atuante, σy, tensão de escoamento, E, módulo de elasticidade, I é o menor momento de inércia, Fs, fator de segurança, sigma crítica, tensão crítica de flambagem, F crítica, força crítica de flambagem. E o comprimento efetivo é igual a KL, onde K é um fator que leva em conta os engastamentos de extremidades. Por exemplo, se for engastado nas duas extremidades, o K é 0,5. Se for biapoiado nas duas extremidades ou rotulado nas duas extremidades, o K é igual a 1. Lambda é o índice de esbeltez, que é igual a KL dividido por ρ, onde o ρ é o raio de giração, que é igual a raiz do momento de inércia, o menor momento de inércia, dividido por A, que é a área da seção. Vamos dar um exemplo. Vamos considerar um material com σy 2.100 kg por centímetro quadrado, módulo elasticidade, fator de segurança determinado pelo ABS, lambda 1 calculado, independe da seção, somente do material, 2π ao quadrado vezes E dividido pelo σy, e considerando que vamos aplicar uma força de 20.000 kg, 20 toneladas,
Um tubo com um determinado diâmetro, espessura, comprimento, o K nós consideramos que é igual a 1 no nosso exemplo, e o comprimento efetivo vai ser 4 metros. Área calculada, momento de inércia mínimo calculado para esse tubo e o raio de giração calculado 3,33 centímetros. Calculamos o lambda, que é o comprimento efetivo dividido por ρ, e deu 120,1, que é menor que 140,5. Então utilizamos a equação de lambda menor que lambda 1. Ou seja, o sigma crítico calculado utilizando essa equação deu 1.332,7 kg por centímetro quadrado. O sigma admissível é o sigma crítico dividido pelo fator de segurança, que deu 798 kg por centímetro quadrado. O valor da tensão atuante é 837,2, que é a força dividida pela área, e deu maior que o sigma admissível. Logo, isso não está bom. Ou eu aumento a área, ou aumento o diâmetro, ou alguma coisa eu devo fazer para melhorar essa condição desse pilar, que não vai suportar essa carga de compressão. Vejam o Parthenon, a quantidade de pilares com alto raio de giração. Não havia o concreto armado. Aplica-se uma força no pino de uma ligação entre duas chapas e aparece uma força interna igual à força aplicada e no mesmo plano que, dividido pela área, é a tensão de cisalhamento. Aparece uma tensão de cisalhamento em direção contrária para equilibrar as forças e um binário de tensões de cisalhamento para equilíbrio de momentos. Essas tensões provocam uma deformação gama e chamamos de módulo de cisalhamento G igual a tensão de cisalhamento dividido pela deformação gama. Aplicando uma força axial F na seção do elemento estrutural, podemos verificar o que acontece numa seção inclinada d-alfa. Demonstra-se que, quando sigma é igual a sigma y, tal y é igual a sigma y dividido por 2. Vamos dar um exemplo. Dado um material com a tensão de escoamento de 2.100 kg por centímetro quadrado, a tensão de cisalhamento admissível, que é a tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança, e o fator de segurança é 2,5, chegamos em 840 kg por centímetro quadrado. Para uma força aplicada de 40 toneladas e uma área de 50,26 centímetros quadrados, chegamos a uma tensão atuante de força dividido pela área igual a 796 centímetros quadrados, que é inferior à tensão admissível. Logo, esse pino resiste à carga aplicada. A tensão de cisalhamento aparece em eixos de patescas, no corte de barra de ferro feito pelo tesourão, em eixos de polias, em eixos de moitões. A torção é devida a um binário de forças tendendo a torcer o elemento estrutural. Essa torção dá origem à tensão de cisalhamento tal. Para cilindros e tubos circulares, a tensão de cisalhamento é igual ao torque dividido pelo momento polar de inércia vezes o raio na posição em que queremos determinar a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento máximo ocorre quando esse R é igual ao raio máximo. O θ, que é o ângulo de torção, é igual ao torque multiplicado pelo comprimento, dividido pelo módulo de cisalhamento e dividido pelo momento polar de inércia. A tensão de cisalhamento admissível é a tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança. Tensão de escoamento, Fs é fator de segurança, o tal tensão de cisalhamento é uma distância R do centro, tal máximo, tensão máxima de cisalhamento, o T é igual ao torque, o JP é o momento polar de inércia, que para um tubo é igual a πr externa à quarta menos R interna à quarta dividido por 2, e para uma seção maciça é πr à quarta dividido por 2. L é o comprimento do cilindro
G, o módulo de elasticidade transversal ou de cisalhamento, e o θ é o ângulo de torção em radianos. Para outros tipos de seções, por exemplo, uma seção retangular A por B cheia, a formulação está abaixo da tensão de cisalhamento máxima. Seções fechadas de parede fina, também colocamos a formulação abaixo. Seções abertas de parede fina, a tensão de cisalhamento é igual ao torque dividido por 1/3 da somatória dos BI, TI ao cubo, vezes o TI, que é a espessura do elemento em que queremos saber a tensão de cisalhamento. BI é a largura de cada elemento, TI é a espessura de cada elemento. 1/3 da somatória de BI, TI ao cubo é igual a K, e K é a constante de torção de Saint-Venant. Um tubo aberto é diferente de um tubo fechado. A formulação aparece aqui abaixo. 1/3 da somatória de BI, TI ao cubo é substituído por 1/3 de πd, T ao cubo. E a tensão de cisalhamento máxima é igual ao torque dividido por 1/3 de πd, T ao quadrado, se eu simplificar a equação. Vamos dar alguns exemplos. Vamos comparar uma barra redonda e uma barra quadrada com a mesma área de seção. Aplicando um torque de 5 toneladas-metros, chegamos que a tensão de cisalhamento máxima da barra quadrada é muito superior à barra redonda. As duas tensões de cisalhamento estão abaixo da tensão admissível, portanto está ok. Vamos dar um outro exemplo. Vamos comparar um tubo fechado e um tubo aberto, aplicando as mesmas 5 toneladas-metro. Aplicamos a fórmula específica de cada tipo, tubo fechado e tubo aberto, e chegamos que a tensão de cisalhamento máxima do tubo aberto é muito, mas muito superior à do tubo fechado. Portanto, sempre que você tiver um elemento em que ele precisa resistir à torção, procure ter uma seção fechada. Nunca coloque no teu projeto uma seção aberta. A tensão admissível é a tensão de escoamento dividida pelo fator de segurança, de 840 kg por centímetro quadrado. Para o tubo fechado está ok, e para o tubo aberto, logicamente, não está ok. Muitos elementos estruturais do nosso dia a dia estão sujeitos a torque. Eixo do volante do carro, eixo da roda, eixo de turbinas eólicas, eixo de manivelas, etc. Nas embarcações especificamente, temos a linha de eixo, mare do leme e muitos outros itens. A flexão é devida a um carregamento perpendicular à viga, tendendo a dobrá-la. Essa flexão dá origem a uma distribuição de tensões normais e de cisalhamento na seção da viga. Se eu quiser saber qual é o esforço interno em uma determinada seção da estrutura, basta cortar nessa seção e colocar as equações de equilíbrio para o trecho da esquerda ou para o trecho da direita. Para a viga apresentada, temos tração na parte inferior e compressão na parte superior, e tensão zero na linha neutra. A tensão dividido a flexão é igual ao momento fletor dividido pelo momento de inércia em relação à linha neutra, vezes o y, que é a distância da linha neutra até os extremos da viga. Se eu chamar que o módulo de seção é o momento de inércia dividido por y, eu tenho que a tensão é igual ao momento dividido pelo módulo de seção. A tensão de cisalhamento máxima é igual a força, esforço cortante, dividido pela largura na linha neutra, vezes o momento estático até a linha neutra, onde o momento estático é a somatória de AI vezes AI. AI é a área de cada elemento acima da linha neutra ou abaixo da linha neutra, multiplicado por YI, e YI é a distância dos centros de cada elemento acima da linha neutra. Vamos tomar uma viga em flexão com material
com tensão de escoamento de 2.100 kg por centímetro quadrado. A viga é biapoiada com uma carga P de 715 kg por metro quadrado, um comprimento L de 2,5 metros, um espaçamento de longitudinais de 0,6 metros, o que me dá uma carga distribuída de 4,29 kg por centímetro. Calcula a reação do apoio, 536,25 kg. Escolha uma determinada seção afastada X do apoio A. Calcula as equações de equilíbrio para momento fletor e esforço cortante. E ploto esse gráfico no meu quadro acima. Toma um perfil bulbo de 160 por 7 soldado a uma chapa colaborante de 600 mm por 6,35 mm de espessura. Calcula as propriedades da seção, momento de inércia, módulo em cima, módulo embaixo, chega a um módulo mínimo de 94,2 cm3. Calcula o momento estático das áreas acima da linha neutra. A área azul multiplicado pela posição do centro de gravidade até a linha neutra, a área preta multiplicada pelo seu centro de gravidade até a linha neutra, chega a um momento estático de 100,22 cm3. O B, a largura na região da linha neutra é 0,7 cm. Escolho 3 posições da viga, x igual a 0, x igual a L sobre 4, x igual a L sobre 2, calculo o momento fletor pela equação ao lado, calculo o esforço cortante pela equação ao lado, calculo a tensão máxima, que é o momento dividido pelo módulo mínimo, calcula a tensão de cisalhamento, que é a força, esforço cortante, vezes o momento estático, dividido por B e dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo X linha neutra. Sabendo que o meu material é 2100 de tensão de escoamento, eu calculo o sigma admissível, tal admissível, conforme o fator de segurança dada para a carga estática do ABS. E calculo o unit check para cada uma dessas seções, considerando essa formulação: sigma sobre sigma admissível ao quadrado mais tal sobre tal admissível ao quadrado. Esse valor é o valor de unit check e tem que ser menor ou igual a 1. Portanto, as 3 seções estão com muita margem de segurança. Se eu quiser, eu posso reduzir as dimensões da minha viga do exemplo. Esforços solicitantes na viga navio em águas tranquilas. A viga navio é suportada em toda a sua extensão pelo empuxo. Para cada condição de carregamento, plotam-se os diagramas de esforços em águas tranquilas. As classificadoras fornecem o momento fletor e o esforço cortante, devido à onda, aparatosamente ao quebramento. Basta somar os momentos. Esforços solicitantes na fuselagem de uma aeronave. Considera-se a nave apoiada nas asas. As cargas distribuídas devido ao peso próprio e carregamento são discretizadas nas cavernas para cada condição de voo ou solo. Essas cargas são multiplicadas pelo fator dinâmico devido às acelerações nos 6 graus de liberdade e a partir disso são plotados os diagramas de esforços solicitantes. Muito importante, a derivada do momento me dá o esforço cortante e a derivada do esforço cortante me dá a carga distribuída. Da mesma forma, se eu integrar a carga distribuída, eu tenho esforço cortante, se eu integrar o esforço cortante, eu tenho o momento. Esta apresentação não tem como objetivo ensinar a resistência dos materiais, mas apenas recordar alguns conceitos básicos que serão utilizados nos cálculos de estrutura de embarcações. Portanto, abaixo vamos deixar alguns gráficos de esforços solicitantes básicos. Outras variantes de estrutura, recomendamos ver a referência 6. Quando ocorre a falha de estrutura? Para elementos estruturais compactos, não esbeltos, que não chegam à tensão de flambagem,
A solução é relativamente simples. Para efeito de dimensionamento, para esforços isolados, eu comparo a tensão admissível com a tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança. E para esforços combinados, nós comparamos as tensões atuantes através de algum critério de resistência. O mais utilizado para materiais dúteis é o critério de von Mises, onde a tensão admissível tem que ser menor ou igual à tensão equivalente de von Mises dividido pelo fator de segurança. A tensão equivalente de von Mises é dada por essa fórmula: raiz de meio entre colchetes σ1 menos σ2 ao quadrado mais σ2 menos σ3 ao quadrado mais σ3 menos σ1 ao quadrado, onde σ1 é maior que σ2, maior que σ3, são as tensões principais nos planos onde esse cisalhamento é zero, ou a tensão equivalente de von Mises geral, dada em termos de σx, σy e σz, tal xy, tal yz e tal zx. Como determinar as tensões principais? A forma mais fácil de entender e determinar as tensões principais é trabalhando com o círculo de Mohr. Exemplo: dado o estado plano de tensões σy maior que σz, eu quero descobrir qual é a rotação que eu vou dar nesse elemento para que as faces estejam com tensão de cisalhamento zero e obter o σ1 e σ2. Eu procedo da seguinte maneira: ploto σy e tal yz, σz e tal zy. Ligo esses pontos, tenho o centro do círculo, o raio do círculo dado por essa fórmula matemática. Simplesmente traço o círculo, calculo matematicamente o σ1 e o σ2. Pronto! Eu obtive as tensões principais 1 e 2. Da mesma forma pode ser feito para o estado triplo de tensões. Importante: quando os elementos estruturais forem esbeltos, sujeitos à flambagem, o critério de von Mises não pode mais ser aplicado. Quando ocorre a falha estrutural? Elementos estruturais esbeltos, pequena espessura ou longos, ao perderem estabilidade por flambagem, o critério da máxima tensão de escoamento ou tensão equivalente conforme von Mises não pode mais ser aplicado. Flambagem local: espessuras muito finas de elementos estruturais, flanges, almas, tubos redondos e quadrados estão sujeitos à flambagem. Flambagem local de flange de viga submetida à flexão. Flambagem por cisalhamento em alma de viga submetida à flexão. Flambagem na chapa do cilindro submetido à compressão. Vamos apresentar aqui as formulações do ABS para espessura mínimas de elementos estruturais para não apresentarem flambagem local. O limite seria a tensão de escoamento. Razão de diâmetro com espessura. Razão de largura de flanges com espessura. Razão de largura de almas com espessura. Entre parênteses em azul, damos os valores caso o material seja o aço comum ABS com σy igual a 2.400 kg por centímetro quadrado. Para embarcações abaixo de 90 metros, os seguintes valores de espessura mínima são dados para almas e flanges de elementos estruturais ligados à chapa colaborante, isto para evitar flambagem local. Como analisar a falha estrutural para elementos estruturais esbeltos com esforços combinados, compressão, tração, flexão e torção, e a instabilidade lateral e torção na flexão de viga? E como analisamos elementos de chapas? Vamos tratar disto na próxima apresentação.
Deixo aqui a bibliografia para quem se interessar em aprofundar seus conhecimentos. Tudo à nossa volta é estrutura. A cadeira que sentamos, a escrivaninha, nossa casa, o carro, o trem, o avião, o ônibus, a embarcação, as pontes, os galpões, etc. Entender bem o conceito e a ciência que está por trás do cálculo de estruturas é algo bastante interessante, fascinante. Estamos terminando o capítulo 3. Se gostaram, inscrevam-se no canal da Engenharia Naval, abaixo. Muito obrigado!